Saúdo os irmãos com as pazes do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas e o amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhes faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la
É tanto sofrimento que vem ao seu encontro pra te destruir, soprando a alegria, tirando o motivo de sorrir. Feito um barco a deriva em alto mar, nos seus olhos só vontade de chorar, coração dentro do peito angustiado, vendo os planos todos feitos, fracassados. Mas hoje eu vim aqui pra te dizer, trago a mensagem pra você, de alguém que te ama. Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. Que Deus tremendo. Ele é aquele que venceu a morte, provando pra todos que é o mais forte. Que Deus tremendo. Ele quer te ajudar e fazer você vencer. É somente confiar nesse Deus que tem poder. Feito um barco a deriva em alto mar, nos seus olhos só vontade de chorar, coração dentro do peito angustiado, vendo os planos todos feitos, fracassados. Mas hoje eu vim aqui pra te dizer, trago a mensagem pra você, de alguém que te ama. É aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. Que Deus tremendo. Ele é aquele que venceu a morte, provando pra todos que é o mais forte. Que Deus tremendo. Ele quer te ajudar e fazer você vencer. É somente confiar nesse Deus que tem poder. Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. Que Deus tremendo. Ele é aquele que venceu a morte, provando pra todos que é o mais forte. Que Deus tremendo. Ele quer te ajudar e fazer você vencer. É somente confiar nesse Deus que tem poder.
pastor, cadê? Vamos? Oi. Descobri o seu amor, eu morreria hoje mesmo. Eu decidi fazer os meus pedaços, olhar o que sobrou de mim. Deus é bom, Deus é bom. Deus seja louvado. Obrigado, Deus. Deus é contigo, irmão. Eu te perderei. Hoje eu vou me ligar, rasgar o meu coração. Derramar o caro teu coração.
menor que a vida. Amém. Obrigado, Deus. Louvado seja Deus. Vamos louvando ao meu redor. Há sempre alguém que não provou o grande amor. Seu
Graças a Deus, né? Então, mais uma vez, eu digo boa noite para cada irmão e cada irmã. Amém. Mateus está ali. Graças a Deus, né, Mateus? Isso é bom. Então, vamos ficar de pé para nós, fazendo favor, nós abrir a escritura aqui. Deus está sempre ao derredor, graças a Deus. Ao derredor e dentro do nosso coração também, né? Né? Nós vamos abrir a escritura aqui em Lucas, capítulo 5, 30, vamos começar no 31, depois no 5:31, Lucas 5:31. Graças a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Mais uma noite nós se reúne aqui para adorar Ele, né? E buscar algo também para nós levar para casa, né? Para amanhã nós amanhecer com ânimo, disposição, né? Cabeça erguida, né? Então vamos ler no 31. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Obrigado. Vamos lá. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós levantamos as nossas mãos em agradecimento a Ti, por o Senhor ter concedido vida, saúde para nós deslocar das nossas casas, para estar aqui diante da Tua palavra, Senhor Jesus. Para nós adorar, louvar o Senhor como nós louvamos, Pai Celestial. Porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Ajuda cada um de nós nesta noite, Senhor Jesus, que está aqui. E ajuda também aqueles que estão lá fora, aqueles irmãos que não vieram, Pai. Que o anjo do Senhor possa ir de encontro com eles e abençoar eles também, Pai. O Senhor sabe qual é o motivo porque eles não estão aqui. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe, Pai. O que nós podemos fazer é orar e pedir ao Senhor que ajude eles também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Graças a Deus. Então, irmão, aqui nós vemos que a Bíblia disse aqui que o são não precisa de médicos, e sim os doentes. Porque um tempo também nós fomos doentes, né? Fisicamente e espiritual também. Mas hoje nós estamos curados. Amém. Tanto na alma como no corpo físico também. Nós estamos sarados e curados, porque Ele prometeu, né? Ali em Isaías, que Ele falou que todas as nossas doenças e todas as nossas enfermidades, Ele levou e cravou no madeiro do Calvário. Aleluia. Ali todas as nossas doenças, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas lutas, ali foi tudo imbuído ali. Então é motivo de nós dar graças a Deus e louvar a Deus por isso. Aleluia. Né? Nós vamos aqui dar uma palavra para o irmão João ali, que, né, irmão João? Você fica... Não, o irmão Carlos, depois você deixa para a próxima? Você, irmão Carlos? Obrigado, Senhor Jesus. Deus nos ajuda com a tua graça. Cumprimento todos os irmãos e irmãs em nome do Senhor Jesus Cristo. Como é maravilhoso mais uma vez nós estar aqui reunidos, né, irmãos? Obrigado, Deus. Alimentar mais nossas almas, né? Como o nosso corpo terreno aqui precisa do alimento terreno para se alimentar, do feijão, do arroz, do legume, então nossa alma também precisa ser alimentada, amém? E Deus sempre é misericordioso com nós a todo tempo, a cada instante. Quantos livramentos que Ele nos livrou hoje, quantas bênçãos que cada um de nós já recebeu. E o pouco tempo que a gente tem aqui para adorar Ele não é pouco ainda, pelo que Ele fez por nós. Deus nos ajuda. E Ele fala aqui, eu vou ler uma escritura que está em São João 14:3, diz: e quando eu for e vos preparar lugar, vos terei, voltarei e vos recebereis para mim mesmo. Então Deus aqui nos deixou uma promessa que Ele vai voltar para buscar nós. Ele foi preparar um lugar, mas vem nos buscar. Basta nós segurar firme. Eu sei que para ser um cristão, irmão, vai ter luta. Nenhum discípulo, até o mesmo Cristo esteve na terra, não foi um mar de rosa para ele. Então para os seus filhos também vai ser a mesma coisa. E ele foi, mas deixou
um exemplo para nós seguir. As pegadas com os pés descalços com sangue nelas. E ele deixou um caminho provido. Assim como ele proveu o sacrifício ali, proveu o cordeiro para Abraão ali, para ele não sacrificar seu filho. E ele vem nos buscar. Aqui tem uma mensagem aqui, eu vou ler uma mensagem aqui, é o caminho provido por Deus. Parágrafo 19, ele diz: esta é a maneira que Deus guia seus filhos, a vereda de Deus, o caminho provido por Deus. Se os filhos de Israel tivessem tentado tomar um atalho e dar a volta, por este lado, eles estariam em apuros. Então, irmãos, Deus deixou um caminho. Se nós desviar dessa linha, nós vai quebrar a cara lá na frente. Isso é a mesma coisa hoje aqui na vida terrena. Numa empresa, hoje vamos jogar para o lado natural, terreno. Hoje na empresa, hoje tem um líder. Ele tem um líder ali para direcionar os funcionários naquele caminho ali, ó. E se um líder sair fora do caminho, ele vai achar uma solução. Como Cristo achou uma solução aqui para nós. Ele foi, mas ele deixou a solução, que é a sua palavra, nós ficamos agarrados na rocha. Amém? É a mesma coisa da história do homem do machado, que sempre conta que ali tinha o homem ali resolveu desvastar uma área, aí deu ele um machado cego. Aí nesse dia ele só cortou 2 paus e o homem só reclamando. Falei, moço, esse cara não está rendendo serviço, Mas só estava apontando o erro. Dele, não estava achando a solução. Mas aí chegou o outro vizinho e falou assim, não, mas você deu a lima pela mola ao machado? Aí logo ele caiu, eu falei assim, não. Então deu a lima, quando deu ele a lima, ele amolou o machado, no outro dia derrubou 10 árvores. Assim é Cristo com nós. Mesmo que ele foi, ele deixou esse caminho para nós aqui, ó. Aqui tem a outra mensagem que diz aqui, ó, o Ministério Explicado, 48 parágrafos, diz: o que é pecado? Não beber, não fumar, não jogar, não rejeitar a igreja. Pecado é incredulidade. Aqui nós temos uma passagem na Bíblia de Tomé. Até um certo tempo ele foi incrédulo. Ele não acreditou. Então nós não queremos ser crentes como Tomé. Nós temos que crer no que Deus deixou. E ter a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus falou isso em Hebreus, se não for da mente. E aqui mais aqui ele diz: aquele que não crê já está condenado. Ó, você vê Deus dizendo, Deus não destrói o homem ou a mulher ou a humanidade sem primeiro adverti-lo. Todas as épocas, todas as eras, Deus sempre advertiu o seu povo, sempre mandou um mensageiro para advertir. Hoje, nesse tempo do fim também, nós temos um mensageiro para nos advertir, para nos direcionar o caminho. Então, basta nós segurar firme e alcançar também os que não estão aqui, os que ainda não, que todo mundo já escutou, mas tem muita gente que está com pouca fé. Então, precisa dar mais um choque nele para poder a fé dele se levantar, né? E só vou terminar aqui rapidinho. Santo é o nome do povo. É que nem aquele dia lá no culto da casa de Tia Arlinda mesmo, contando das moças lá que estavam esperando noivo para ser escolhido. Assim é nós aqui também. Aqui tem muitas noivas, mas Jesus Cristo só tem uma, que é o povinho dele, ó, que vai tirar aqui. Amém? E outra, é igual na época da parábola das 10 virgens, 5 delas estavam preparadas e 5 não estavam. Então, quando chegou Cristo, que ele vai vir, nem nós, ninguém sabe. Só o Pai que sabe a época que Cristo vai vir buscar a gente. Então, o que nós temos que fazer? Estar sempre atento, sempre firme na presença de Cristo, na palavra de Cristo, e não desviar o caminho do Calvário, né? Desviar o caminho de Cristo. E eu agradeço a oportunidade. Jesus. Graças a Deus. É desse jeito, né, irmão? Deus, tudo neste mundo é começado de baixo, né? As coisas de Deus também começam aos poucos, vai crescendo, vai aumentando. Daqui um pouco nós estamos soldados formados, né? Pronto para enfrentar qualquer exército. Mas só que se nós pegar a nossa arma, as nossas armaduras que Deus colocou em nossas mãos e colocar ela na despensa e não lutar, nós nunca vamos ter instrução. Quando nós encontrar o inimigo,
que ele sempre está cada dia preparando com suas armas sofisticadas, ele vai pegar nós despreparados e vai nos derrotar. Então, cada testemunho que o irmão conta, cada experiência com o irmão ou irmã conta aqui, nós estamos treinando. Aquele que está falando, testificando de Deus, está alimentando, está crescendo, e nós também que estamos nos bancos também estamos crescendo, estamos recebendo experiência de Deus. Então é um corpo unido, todos trabalhando num só intuito, numa só direção. É como o corpo. O que comanda o corpo é a cabeça. Para onde é que a cabeça for, o corpo também vai. A mesma coisa são a igreja. Tem que estar unida num só espírito, num só intuito, para Deus operar no nosso meio. E está operando, não está? Então é motivo para dar graças a Deus e glorificar a Deus. Né? Eu escutei lá ouvi lá no encontro, o irmão falando assim, olha, se vocês pensarem que existe uma igreja santa e uma igreja que não tem problema, tire isso da cabeça, porque tem, irmão, isso aí. Mas tem também o povo de Deus, o santificado, que está aqui glorificando e exaltando a Deus, que somos nós. Né? Nós estamos no caminho. Nós não estamos encostados na beira do barranco esperando nada, não. Nós estamos caminhando. Talvez arrastando, mancando uma perna, mas nós estamos caminhando. É isso que Deus quer diante de cada um de nós. É como o caso que ele começou a contar uma passagem do Machado, tem outra passagem também parecida com essa do Machado. O pai sempre, quando ele ia para o roçado, levava o filho. E ele era lenhador. Aí quando o filho estava na idade dos 12 a 15 anos, ele falou, agora eu tenho que instruir meu filho, ver se ele quer alguma coisa na vida, para ele seguir as mesmas profissões do meu pai. Aí ele saiu e falou, filho, eu vou voltar na cidade, que eu esqueci a água, eu vou deixar esse machado aqui, ó, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 5 árvores. Na hora que eu chegar, eu quero que você esteja derrubado delas e toreado todas elas, viu? Tá, pai, tá, pode deixar. Eu vou fazer isso pro senhor. E o pai saiu. Aí quando deu lá umas 3 horas, ele falou, essa hora eu vou ver o que aquele menino fez, né? Aí chegou, tá o filho sentado em cima de uma árvore que ele derrubou, e falou, começou a chorar. Aí o pai falou, o que foi, meu filho? O que está acontecendo? Ele falou, pai, eu não consegui fazer o que o senhor mandou. O que foi? Olha aqui para minha mão como é que está. Ele disse que a mão dele estava toda cheia de calo e sanguentando. Ele falou, não dei conta, pai, de derrubar as árvores. Ele falou, não, meu filho, está bom demais. Pelo menos você derrubou nenhum, eu gostei do esforço que você fez. Então a mesma coisa de Deus conosco, pai. Deus vê o nosso esforço, o desejo que está no nosso coração. E aí nós vamos crescendo, avançando. Porque nós não damos conta de fazer tudo sozinho. Quem são nós para dar conta de fazer tudo sozinho? Nós temos que ter um amigo, tem que ter uma direção, que é o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Né? Não é verdade? Aí me fez lembrar dessa passagem que o irmão Carlos contou. Como eu ia contando, né? Dizendo, eu não vim chamar justo, eu não vim chamar os são, e sim os doentes, porque o são não precisa de médico. Então, como eu dizia, se nós estamos aqui, irmão, nós estamos procurando algo, porque muitas vezes, mesmo que Deus está no nosso caminho, na nossa vida, mas nós precisamos de vez em quando de uma revisão, de um doutor fazer um exame, uma consulta em nós, né, irmão Valdir? Precisa de vez em quando nós autorizar para que ele faça um check-up no nosso corpo físico, na nossa alma, para ver como é que está o nosso estado. Porque diante desse mundo poluído, não só das coisas naturais, mas o mundo está poluído por espíritos imundos, espírito de treva, de doença, de enfermidade, que isso nós podemos até pegar até dormindo. Então nós temos que ter um Deus que possa revisar nossa alma e nosso corpo todos os dias, vai jogando esse germe de enfermidade, de espíritos, como é que se diz, imundos, da nossa vida, deixar nós perfeitos diante dele. Não é por nossa perfeição, mas o perfeito tanto em nós. Não é verdade? Agora eu vou ler a escritura aqui, que eu só peguei o 31. Ela começa aqui no 29.
Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa, numa festa, igual fez ali no Simão leproso. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e os pecadores? Aos murmuradores, né? Os questionadores, né? Respondeu Jesus: o são não precisa de médico. Eu quero dizer assim, se Jesus estava ali, porque ali tinha alguém doente. Ele ia curar e sarar alguém ali. E sim os doentes. Eu não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Agora, vocês, fariseus, seduceus, acham que não é doente, que é são, então eu não vim chamar vocês. É por isso mesmo que vocês estão criticando, murmurando, porque eu não como junto com os pecadores. Eu estou comendo junto com os pecadores é porque eu sinto que eles precisam de mim. Eles necessitam da minha ajuda. Agora, vocês, né? Eu penso que Jesus deve ter pensado nisso, né? E eles pensaram também, mas se é Deus, como é que está comendo junto com os pecadores? Mas é porque a mente deles, espiritual, estava cega. Eles não entenderam e nem entendem, né? E hoje não é a mesma coisa assim também nesse mundão que nós estamos vivendo? Eles não entendem. Porque enquanto Deus não abrir o entendimento, os olhos da alma, do homem e da mulher, ninguém pode compreender a palavra de Deus. Não foi o que ele disse lá em Mateus? Bem-aventurado, ó Pai, por ocultar estas coisas dos sábios e os entendidos, mas revelaste aos meus filhos, os pequeninos, que são nós, os filhos dele. É uma grandeza muito grande, é um privilégio, que nós sempre deveríamos dar graças a Deus todos os dias, por nós ser as pessoas mais ricas sobre o planeta, né? Se você falar isso para alguém, eles vão querer até achar que você está se exaltando, se gabando, mas não é isso não, gente, quem falou foi Deus. Foi Deus que falou. Que nós somos a luz do mundo, nós somos estrelas, né? Não fomos nós que falamos, foi Ele, né? Então, se Deus não abriu o entendimento do homem e da mulher, continua se fazendo essa interrogação. Por quê? Por quê? Por que você está junto com os pecadores? É porque ele veio, irmão, ele veio foi para os pecadores, não foi para o são, não, né? Quando ele morreu ali na cruz do Calvário, ele não morreu por nenhum justo, não, porque não existia justo. Se existisse justo, não precisava ter vindo. Ele mandaria esse tal justo para vir morrer no meu lugar e morrer no seu lugar. Falar, não, vai você. Eu vou ficar aqui no meu trono, eu vou mandar você, porque eu tenho muita confiança em você, você é um anjo muito... Pode ir. Não, mas veio foi ele mesmo, porque não existia nenhum para suprir esse lugar. Para pagar esse preço que ele pagou por cada um de nós. Era só ele. Era e é só ele também. Não é verdade? Então o mundo se encontra dessa forma. E muitas vezes nós não procuramos esse médico, né? Igual outro dia eu falei aqui, né? Que quando a gente está doente, o filho da gente está doente, o que a gente faz, né? Põe no carro e ó, leva para o hospital, né? E sempre nós temos médicos, né? Ao nosso lado, né? Mas isso é a tendência do homem, né? Do ser humano. Deus já deixou o médico também para auxiliar isso aí. Mas nesse sentido que ele está falando aqui, ele está falando no sentido espiritual que eles não entenderam. Graças a Deus. Obrigado, Deus. Aqui eu vou ler aqui na mensagem ou então vamos ler aqui um homem, está falando de Pedro aqui, nesse parágrafo da mensagem. Isso é o homem que ele não encontra Deus, é dessa forma aqui, é desse jeito, né? Mas quando ele encontra com Deus, a vida é mudada, é transformada. Aí ele passa a entender as coisas do céu, as coisas espiritual. Não foi o que Deus falou que o homem natural não pode compreender as coisas espiritual?
né? É porque não tem o entendimento aberto, ele sempre vai criticar. Mas quando ele para diante de Deus, que Deus abre os olhos da alma dele, ele começa a entender as coisas. Ó, houve um homem chamado Pedro, velho pescador tosco, provavelmente tão rústico quanto possível. E ele provavelmente era um homem grande, valentão, impulso. Na verdade, Pedro era assim mesmo, sempre sobressaía em tudo, não era? Porque aqui, faz algum tempo, eu assisti o filme O Grande Pescador. Achei que foi uma descrição muito boa de Pedro, porque ele era um sujeitão rústico e ele não se importava com nada. Não era verdade? Pedro era dessa forma. Mesmo ele sendo pescador, o profeta falava que toda a vida ele foi daquele temperamento, daquela forma lá, e não importava com nada. Não acreditava em quase nada. Ó, espiritual, quase não acreditava. Falava de Deus, as coisas, mas eu não ligava para nada. Mas certo dia, ele se encontrou com Deus. Olha aí, a mudança, né? Mas um dia ele encontrou com Deus. Desde então, ele mudou. Tá vendo? Os fariseus também estivesse entregado a Deus o coração e prestasse bem atenção, eles tinham entendido que Deus estava ali no meio dos pecadores, que era para salvar ele e curar eles. Mas eles não entenderam. Mas quando encontra com Deus, a coisa é mudada. Mudou desde então. Tornou-se apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Está vendo o que nós precisamos encontrar? É com Deus. Só no dia do batismo? Não, todos os dias nós temos que ter um encontro com Deus. Uma comunhão com Deus. Todos os dias, porque todos os dias nós precisamos dele. Todo momento nós estamos precisando de Deus. Porque nós sabemos que esse corpo físico, nessa matéria que nós estamos vivendo, diante desse mundo, todos os dias nós encontramos problemas, irmão. Nós encontramos problema dentro de casa, nós encontramos problema ao lado da nossa casa, no trabalho, na rua, em qualquer lugar nós estamos encontrando problema. Porque o mundo se encontra nisso. Então nós precisamos de um ajudador, de um Deus que nos guarde e nos livre, coloca no caminho. Né? Aqui está falando da vida espiritual. Aqui Jesus está falando, está curando. Não é no sentido físico, mas no espírito, como de Pedro. É porque Pedro não tinha entendido. Mas quando Deus abriu o entendimento dele, ele passou a entender. Mais outro aqui. Outro também foi Paulo. Ele tinha cartas no bolso para ir aos principais conselheiros das igrejas e prender as pessoas que estavam fazendo barulho demais. Isso não acontece? Foi semana retrasada, eu escutei uma reportagem dos policiais entrando dentro de uma igreja lá, mandando parar a igreja, pegou os instrumentos todinho, levou embora, e a mulher, parece que a mulher era até uma deputada, parece, prendeu, fechou a igreja, né? Então não está acontecendo a mesma coisa? Foi só com Paulo lá no passado? Hoje aqui é a mesma coisa acontecendo nisso aqui, nessa era que nós estamos vivendo. Né? Estava fazendo barulho demais, gritando e louvando a Deus. Quem é que pode ficar nervoso e aborrecido, gente, quando vê um homem, uma mulher, uma jovem louvando e glorificando a Deus? Será que está numa mente normal? Não pode, né? Porque Deus criou cada homem, cada mulher para dar glórias a Deus, louvar a Deus. Deus já criou o homem e a mulher com essa partícula dentro do coração reservada para ser preenchida com Deus. Mas o mundo, as pessoas, em vez de encher esse compartimento que Deus deixou preparado para ser enchido com o próprio Deus, eles enchem com outras coisas contra Deus. Verdade. Não é verdade? Tira pela gente, antes de encontrar com esse Deus Todo-Poderoso, de se render a Ele, entregar a nossa vida a eles, esse vazio era cheio com o quê? Ele era cheio, ele nunca foi cheio, porque Deus criou ele, não foi para ser cheio com as coisas daqui da terra, não. Nós tentamos encher com a bebida, com a droga, com a prostituição, com o adultério, com a mentira, com o roubo, mas nunca foi preenchida.
com a alegria, com as orgias do mundo, mas nunca foi preenchido. Porque Deus não criou esse lugar para ser preenchido com as coisas do mundo. Criou para ser enchido com as coisas do céu, do alto. Não foi com as coisas aqui de baixo, não. Nós tentamos fazer isso porque nós somos rebeldes, né? Não dá ouvido à palavra do nosso Criador. Por isso que nós só quebramos a cara naquele tempo. Tudo que fazia não dava certo. Tudo dava errado. Muitas vezes ia preso, apanhava, ia ser criticado. Tudo. Por quê? Porque tentava encher o vazio que Deus deixou com as coisas aqui de baixo. Isso nunca vai ser preenchido, irmão, dessa forma. Mas agora, quando você se integra, se rende ao Senhor Jesus Cristo, aí o Espírito Santo vem e enche esse vaso. Esse vaso é cheio. Ele não é esvaziado mais não. Se você colocar leite dentro de um filtro ou de um pote, quando você abrir a torneira ali, vai sair leite. O que você colocar dentro desse compartimento aqui de Deus, vai sair coisa de Deus. Glória a Deus. Né? Entendeu? E Deus era um grande homem. Deixa eu ver se foi aqui que eu parei. Foi. Aos olhos, gritando e louvando a Deus. Ele era um grande homem aos olhos dos fariseus. Paulo era um grande homem diante dos olhos dos fariseus, da sinagoga. Esse homem é valente, não der como ele prender um crente, ele vai lá e marra pelo cavalo, sai puxando pelas ruas e vem e prende. Igual Pedro, ele falou lá que Pedro também não ligava com nada, era um homem, né? Mas quando ele parou diante de Deus, Deus quebrou ele, Deus amoleceu ele, Deus moldou ele. Nós também não era assim? Nós éramos dessa forma. Quando vinha falar de crente, falar de Deus, já que saía por dentro de cal, ele nem testificou, lá em casa. Pregando para a irmã Nalva, pregando para o irmão Tiago, falava, ficava aborrecido, doido que nós íamos embora, que estava falando muito de Deus perto dele. Não era? Então, mas depois que ele encontrou com Jesus Cristo, igual Pedro e Paulo, não é isso? Quem é que muda o homem? É o homem? Não, o Senhor Jesus Cristo. Né? Aos olhos dos fariseus. E era fariseu dos fariseus. Paulo era um fariseu dos fariseus. Tinha razão de agir daquela forma? Onde que ele se inclinava? Para o homem, para a teologia, para como é que fala? As grandes catedrais, né? E ele estava a caminho de Damasco. E se encontrou com Deus. Olha a mudança. Uma luz brilhou ao seu redor, e desde então não foi mais Saulo de Tarso, mas Paulo. Deus mudou até o nome dele. Ele era Saulo, aí passou a ser Paulo. Nós também éramos do mundo pecador, mas Deus falou assim: eis que vos dei poder para ser feito filhos e filhas de Deus. Com a mudança de um pecador, de um ímpio, para ser filhos e filhas de Deus. E Deus não faz isso, nem faz, não é só com nós não, irmão, faz com qualquer um que se render e prostrar diante dele. Por isso que ele falou: vim aqui chamar os doentes. Eu não vim chamar são, eu vim chamar os doentes. Porque o são não precisa de médico. Se você fala que não precisa de Deus, eu então não vim para você, mundão de treva, era de Laodiceia. E a Bíblia não fala que essa era diz que é rica, abastada e não precisa de nada? Eu sou rica, tenho tudo e não preciso de nada. Tem tudo, tem mesmo. Tem mais do mundo. Nós não temos nada aqui deste mundo, mas nós temos do céu de cima. Porque o próprio Deus falou: se meu reino fosse deste mundo, os meus lutariam por mim. Mas como eu não sou do mundo, é por isso que o mundo me odeia e vai odiar vocês também. Então, quando nós for odiados, irmão, criticados, zombados, jovens, na praça, no serviço, na escola, não preocupa não, que isso é um galardão de Deus. Amém. Você está sendo bem-aventurado, né? desfeito pelos humanos, por esse mundo, mas por Deus você é um grande jovem. Né?
encontrou com Deus. E isso mudou Paulo. O que foi que ele falou depois que Deus encontrou com ele no caminho de Damasco e foi mudado? Agora eu não lembro mais das coisas do passado, eu não lembro mais do passado, que aquele passado só me traz vergonha. Eu estava dizendo que adorava os cristãos, que amava a Deus, mas eu estava fazendo um serviço contra Deus, eu estava trabalhando contra Deus. Por isso que o Senhor Jesus falou assim, por quê? Como é que foi? Quem és tu, Senhor? Ele falou, eu sou Jesus que você vem perseguindo tem tempo. Mas só que eu estava no seu caos. Falei, um dia vai chegar que eu vou derrubar Paulo. Eu vou mudar Paulo. E mudou mesmo. Né? Aqui agora do lado do corpo físico. Que ele falou assim, ó. O são não precisa de médico. Ali foi os que estavam precisando de uma cura espiritual. Pedro e Paulo. Agora aqui ele vai falar, ó. O são não precisa de médico. Houve um leproso deitado junto ao portão. Todos os remédios, aí, a medicina serve nesse sentido? Todos os remédios da medicina não puderam curá-lo as suas chagas. É por isso que ele falou, eu vim para os doentes. O médico não pode fazer nada. Curá-lo as suas chagas. Suas chagas podres havia se tornado tão grande em suas mãos que já não tinha como se recuperar. Né? Quando a coisa está numa situação que não tem mais solução para nós, seja na vida, na saúde, seja nos negócios, seja na situação financeira, em qualquer coisa que não tem mais jeito, muitas vezes a gente desespera. Mas desespera à toa, porque tem uma solução sim. Aí eu falando, a mão deste homem já não tinha mais como recuperar. Estava perdido de lepra. Mas tinha um médico ali dos médicos, que falou aqui que a medicina não pode fazer nada por esse leproso. E quantas vezes tem acontecido isso? Né? Não sei se vocês assistiram o testemunho que o irmão Samuel falou lá no encontro, da cura do menino, do neto dele, e daquele homem do coração na mão, que o homem chegou na porta do quarto e mostrou o coração. A irmã falou que não queria nem falar com o irmão Samuel, que o marido dela ia ser operado, porque senão ele morria ali mesmo, devido à situação que o coração dele estava. E o irmão não orou, ele foi operado? Então está confirmando isso aqui que Deus está falando. Glória a Deus. Ó, a mão dele não tinha mais cura, não tinha mais jeito. Mas tinha jeito sim, que tem um que curou, que fez a mão dele, que projetou a mão dele, estava ali diante dele para dar a outra mão de volta, como deu. Como deu o coração para o irmão lá. Como deu o dedo de São para Joaquim também, ir lá e na escola escrever com aquele dedo que ele saiu da casa dele quebrado. Mas Deus curou o dedo dele da casa até na escola, Deus curou o dedo de Joaquim. E esse Deus está longe? Esse Deus está no nosso meio. Porque ele falou, onde é que tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei com vocês. Então aqui já está passando da matemática que ele falou do número, quantos que tem aqui. Então quanto mais filho de Deus, quanto mais crente reunido, mais poder tem. Né? Não é verdade? Não pode recuperá-lo. Seus pés, ele não conseguia arrastá-lo, seu caso era sem solução, não tinha mais jeito. O jeito que tem aí, senhora, mãe, marido ou mulher, o jeito que tem é você pegar esse homem, esse paciente, levar para casa e deixar ele deitado lá até ele morrer. Quantos casos tem acontecido aqui na cidade que a gente conheceu de médico falar isso? Não é verdade? Leva para morrer em casa, que é melhor, que lá pelo menos reúne a família, todo mundo está junto ali, chora ali, enquanto ele está com vida. Mas é porque não conhece, irmão, Deus Todo-Poderoso, um Deus de milagre. Que ele falou, se puserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Por minhas pisaduras, você está curado. Né?
era sem solução, mas certo dia ele se encontrou com Deus saindo pelo portão. E ele se prostrou e adorou. É o que nós precisamos. É se render a Deus, entregar a nossa vida a Deus e confiar em Deus, que Ele vai resolver. Ele prostrou-se e adorou e disse: se quiseres, pode tornar limpo. E desde então, ele não teve mais lepra, porque se encontrou com Deus. Esse aí foi curado no corpo físico, não foi como Paulo e Pedro, no corpo físico, na lepra dele. Outro também, tem mais um. Vamos testemunhar, né, irmão, do que Deus fez. Amém. Do que Deus fez com os nossos irmãos no passado. Amém. O mesmo que Deus fez com os nossos irmãos, com aquelas igrejas lá, é o mesmo Deus que fez e está fazendo e vai fazer no nosso meio. Amém. Porque não mudou. Se a coisa não está acontecendo, não é que Deus mudou. Quem mudaram foi nós. A coisa está em nós, né? Deixa eu ver aqui. Não, é só essa. É Pedro e Paulo, né? Agora eu vou ler uma escritura aqui que diz sobre isso. Para curar também, que Deus veio para curar. O médico veio, esse Deus veio para curá-lo, para os doentes. Não são. Aqui, ó. Então convinha, aqui está falando daquela mulher que andava 18 anos encurvada, sofrendo com um espírito de enfermidade que ela não podia se levantar. Só vivia encurvada assim, todo esse tempo, 18 anos. E os médicos não podem fazer nada por ela. Os médicos não puderam fazer nada por ela. Mas teve um que fez. Então convinha que desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual 18 anos tinha presa. O diabo mantinha aquela senhora de idade presa, encurvada por 18 anos. Está vendo? O espírito Satanás mantinha ela presa. Mas lá em João, Deus falou assim, ó, o Filho de Deus veio para destruir as obras de Satanás. Aleluia. Ela estava presa por Satanás há 18 anos. Mas quando ela descobriu que o Filho de Deus veio para destruir essas obras dessa enfermidade, que ela estava há 18 anos encurvada, ela foi liberta. Né? Tinha sido presa há 18 anos. 18 anos tinha sido presa. Está em Lucas 3,16. Certa mulher havia 12, a outra, a mulher do fluxo de sangue. Esse doutor Jesus Cristo aqui, ó, esse médico curou ela. Ó, havia 12 anos um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos. Ao médico de novo, ao médico, mas ali tinha o médico dos médicos. Nós estamos falando do médico dos médicos, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Havia padecido com muitos médicos, e dissipado tudo quanto tinha. O dinheiro dela tinha gastado tudo, toda a fazenda, todo o gado, toda a ovelha, ela vendeu, gastou com os médicos e não adiantou nada. Aproveitando isso, antes indo a pior, cada dia que ela ia ao médico, que ela gastava seu dinheiro, confiado a sua saúde no médico, ficava pior, complicava mais ainda. Isso está em Marcos 5,26. E logo lhe secou a fonte do sangue, e sentiu o seu corpo estar já curado daquele mal. Né? Eu não vim para os sãos, vim para os doentes. Eu não vim chamar justo, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Agora, se o mundo que nós estamos vivendo se acha inteirado que não precisa de Jesus Cristo, então vai ficar bem complicado, né? Não vai achar o socorro necessário que eles precisam, né? Eu sei que eu preciso de Jesus Cristo.
Estou procurando como disse, correndo atrás das minhas bênçãos, da minha cura. Mesmo que Deus já me curou, mas ainda tem coisa para Deus curar ainda. Não é só no corpo físico, não, na alma também. Eu tenho coisa que Deus precisa tirar de mim, me moldar, me quebrantar. Eu estou precisando dele, igual Pedro precisou de um quebrantamento no lado espiritual. Não é verdade? Agora aqui em Salmo, ó, Salmo 107, 20. Ele enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. O que é que Deus envia? Deus envia a palavra dele. Agora nós temos que agarrar, segurar e crer e confiar nela. Não foi isso que ele fez lá com aquele centurião? O meu cérebro, o cérebro, ele diz, se encontra mal. E o que é que Deus falou? Ele disse, eu vou em sua casa. Ele falou, não precisa o senhor ir lá em casa não, eu não sou digno do senhor entrar lá não. Não precisa ir não, basta o senhor me dar só a palavra do senhor, quando eu chegar lá meu servo está curado. Se eu mandando a palavra, chega lá meu servo está curado. Olha aqui o que ele falou aqui, ó. Enviou a sua palavra e o sarou, livrou da sua destruição. Deus dá a palavra. Agora nós temos que agarrar a palavra, crer nela e procurar colocar ela em prática. Porque tudo vem dele. Tudo só vem dele. Lá em João ele fala, o homem não recebe nada se do céu não for dado. Tudo que é dádiva boa e agradável a nós só vem do céu, irmão, só vem da parte de Deus. Esse mundo velho aqui não tem nada para oferecer para nós não. Se não tiver para tirar, para dar também. Vai dar o quê? Só tem para tirar. Mas o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, tem tudo para nos oferecer e dar para cada um de nós. Então é motivo de nós dar graças a Deus, louvar a Deus, e prosseguir na caminhada. Porque se o arrebatamento demorar, nós ainda vamos enfrentar coisas ainda. Nós vamos enfrentar coisas ainda. Não pense que vai ficar só assim, não, que ele não falou. Quando estiver próximo da vida dele, que as coisas se tornariam pior, que agora isso é só o começo. Isso é o começo das tribulações, É o começo das lutas. Está começando agora. E quando chegar a hora mesmo, no centro da coisa, como é que não vai ser? Você sai aí desse mundo, você só vê... eu sempre disse, se você for anotar no papel, quando você sai cedo e volta de tarde, falar assim, hoje eu achei uma coisa ali que aquilo agradou a Deus. Ou eu vi fulano falando aquilo que agradou a Deus. Eu vi o outro praticando uma coisa ali que Deus... É pouca coisa que você traz para casa. Mas se você for anotar as coisas que se distanciam de Deus, um caderno desse não dá para anotar. Porque a situação que o mundo anda, Deus não falou que o mundo age em treva? Que no tempo da tarde, mas no tempo da tarde haveria luz, no meio dessa treva tem uma luz aí brilhando ainda. E essa luz está onde? Essa luz está sobre os filhos de Deus. Porque ele falou, vós sois a luz do mundo. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam a sua luz e glorifiquem a Deus. Então não faz mistério de cada dia nós procurar chegar mais perto de Jesus Cristo, entregar nossas vidas a Jesus Cristo para nós brilhar. Mesmo que a maioria fala que nós não brilhamos, critica, zomba, mas nós sabemos que sabe que nós estamos brilhando aqui na terra. E nós brilhamos de que forma? É colocar uma lâmpada dessa aí na cabeça e sair na rua. Não, gente, o que brilha é a nossa alma, é o nosso viver, é o nosso comportamento diante desse mundo aí. É isso que Deus está falando para nós brilhar. Brilhar a vossa luz. Deus quando veio aqui, Cristo quando veio aqui na terra também, ele era luz, mas ele não fez espetáculo para ninguém, não. Ele não fez espetáculo. Aqui, ele fazendo a grande obra dele aqui no meio dos pecadores que necessitavam de vida, necessitavam de saúde, necessitavam de cura. Ele ali estava sendo uma luz, mas outros que estavam por trás estavam... ele não disse que é Deus? Como é que está comendo junto com os pecadores? Olha lá, se fosse Deus, ele sabia que esses homens aí eram pecadores. E não é assim com nós também a mesma coisa? É crente, é cristão, diz que é a igreja de Deus vive,
Gente, nós não criticamos os filhos de Deus, o povo de Deus, não critica o mundo. Por que o mundo critica Deus? Né? Não era para dar glória a Deus, louvar a Deus, saber que Deus está operando, né? Não, mas diz que é cristão, é a igreja. Nós podemos livrar disso porque desde o começo foi dessa forma. Quando Deus estava aqui também, eles criticaram, esses fariseus que criticaram também, ó. Né? Desfez. Mas enquanto isso está acontecendo, nós vamos abaixar a cabeça, nós vamos entristecer? Não, nós vamos seguir na caminhada. Porque é grande o vosso galardão no céu. Pedro não falou? Se é com luta, se é com luta que o cristão entra no céu, aonde que vai parar o ímpio e o pecador? Se nós com essa luta, batalhando, buscando, clamando, orando, Deus diz que é difícil o cristão chegar lá, e onde é que vai parar esse mundão aí? Né? Não é verdade? Apertado é o caminho que conduz para a salvação, e são poucos que encontram com ele. Mas o caminho largo, espaçoso, muitos se entram por ele, mas o final, né? Hoje eu estava escutando a pregação do irmão ali, ele falando, citou aqui, que nós evangelizando, sem passar lá no irmão Geraldo, não sei se o Carlos já viu alguém, não tem lá aquele quadro do caminho do céu e o caminho do inferno, e eu nem tinha observado isso, hoje falando, olha, aquilo ali está certinho, o caminho do céu sempre vai, você está vendo lá que vai bem pouca gente, tem um aqui, outro ali, bem pouca gente. Mas o caminho largo, parecendo o caminho da Lapa, que é tão de... igual o caminho da Aparecida, né? Aquilo você vê que aqui está lotado assim. Ele falando assim, mas só que ali tem uma coisa que eles esqueceram de colocar ali. Naquele caminho ali não tem igreja, no caminho largo não tem uma igreja. No outro apertado tem igreja, mas naquele largão não tem nenhuma igreja. Ali só tem boteco, ali só tem Red Bull, ali só tem boate, só isso não tem. Mas, aí ele falou assim, mas também não precisa ter igreja não, porque hoje muitas vezes as igrejas, que diz ser igreja, tá a mesma coisa do mundão lá, então é por isso mesmo que eles não colocaram a igreja lá. E é certo mesmo. Lá não tem igreja, só tem essas coisas aí, mas o mundo hoje religioso está da mesma forma, irmão. Está agindo da mesma coisa, do mesmo jeito. Como faz ter igreja, como não ter. Como ter Bíblia, como não ter. Como ser crente, como não ser. A coisa rola a mesma coisa, do mesmo jeito. Caminho largo, mas o caminho estreito é diferente. O caminho estreito tem igreja e tem um povo de Deus também, um pouquinho caminhando nele, ó. Mas esse caminho que conduz ao céu. Não é verdade? Então não é motivo de nós dar graças a Deus, louvar a Deus, batalhar, esforçar, viver unidos, de mão dada para nós vencer essa luta que está diante de nós. E um dia nós puder regozijar lá diante do Pai, naquela mesa de muitos quilômetros, nós tomando a ceia lá, bem olhando um para a cara do outro, falando, mas valeu a pena, viu? Nós sofremos lá embaixo. Agora aqui é só grito, é só glória a Deus, é só louvar a Deus. E nós não vamos preocupar que hora nós vamos dormir hoje à noite, não, lá não vai ter noite, não, é a eternidade, só louvando e glorificando a Deus. Não é isso? Por que o diabo está furioso para nós não chegar lá? Porque ele sabe que lá tem coisas boas. Ele veio de lá, ele sabe que lá a coisa é boa, é maravilhosa. Ele esteve lá. Ele trouxe uma terça parte de lá que deu ouvido a ele. Agora ele está querendo que nós damos ouvido a ele aqui na terra. Mas nós não vamos dar ouvido, não. Não falou lá em Timóteo, que falou, nos últimos tempos surgirão espíritos enganadores e ensino de demônio. Está vendo? Esse espírito está sobre a terra, tentando para nós dar ouvido a eles, mas nós só vamos dar ouvido a voz da pomba, do Espírito Santo. É aquele que batizou nós, que veio do Pentecoste, aquele espírito que tem que dominar e guiar nós. Vai vir luta, vai vir problema, mas nós vamos enfrentar. Nós só não vamos enfrentar sozinhos, mas com Deus conosco, nós vamos enfrentar e nós vamos vencer. Então vamos ficar de pé, dando graças a Deus. Vamos orar, né? Obrigado, Senhor Jesus. Deus seja louvado.
Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos gratos ao Senhor por estas palavras, Pai, que o Senhor tem colocado diante de nós, que elas possam, Pai, nos continuar guiando na Tua presença, dando nós sabedoria, o discernimento de Deus para ficar com a Tua palavra, Pai, viver a Tua palavra. Ajuda nós, Pai, em nossas fraquezas, em nossas debilidades. Ajuda cada casal, cada família, cada jovem, meu Deus. Porque todos nós necessitamos da Tua ajuda, meu Senhor Jesus Cristo. Porque sem Ti, Pai, nós somos como uma folha seca. O vento leva nós para onde queira, meu Deus. Mas se nós estiver seguro nas Tuas mãos, Senhor Jesus Cristo, nós não cairemos, Pai. E mesmo se cair, o Senhor levanta nós e coloca nós de pé novamente, para nós continuar na caminhada e glorificando o Filho de Deus. Leva cada um dos meus irmãos, Pai, das minhas irmãs, para seus lares, meu Deus. Que eles possam ter uma noite, Pai, tranquila, um sono tranquilo e uma segunda-feira abençoada. Abençoa aqueles que não estão também. Abençoa o nosso pastor Gleison e nossos irmãos lá do outro lado, Pai, ali em Carapicuíba. Toma cada um nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos por este momento, Pai. Obrigado e obrigado, Deus. Graças a Deus, irmão. Deus é maravilhoso. Cumprimentando cada um. Professor.